descaso, um verdadeiro descaso, Vão acontecer duas coisas aqui hoje pela primeira vez. A primeira coisa é que eu tô sem palavras. A segunda coisa, que isso é raro. A segunda coisa é que eu vim aqui ativamente para pedir encarecidamente, eu tô até rimando usando os advérbios aqui, que vocês não leiam um livro. Assim, que esse livro seja proibido, assim. Esse é meu nível de absoluto... Mas vamos lá. Eu sou uma pessoa, gente, que desde que eu me conheço por gente, eu tenho problemas psicológicos, saúde mental e etc. Em 2020, em março de 2020, eu fui diagnosticada com bipolaridade, tá? E foi muito difícil pra mim naquela época, porque a pandemia começou e aí foi difícil pra todo mundo. E eu eu tava num relacionamento assustadoramente terrível. E além disso, alguns de vocês já conhecem a minha história e eu sei que tem muita gente nova aqui que viu também uma parte da minha história através do podcast do Paulo Hatz, onde eu conto de quando eu morei na rua, do meu pai viciado em drogas, de quando eu fui expulsa de casa, enfim, da história de algumas coisas que eu passei na minha vida e que ainda tem muita história. E aí, em março, né, que eu já tinha tudo isso. E aí, além de tudo, o meu cachorro, que era o meu apoio emocional, era um cachorro de apoio emocional, ele caiu da minha varanda, da varanda da minha casa, do meu apartamento. E começou a pandemia, tipo, 2, 3 dias depois do cachorro, dos churros, cair daquela varanda, daquele apartamento, que eu fiquei presa ali, sem poder sair, sem poder trocar, sem poder ver outros lugares para morar, sem absolutamente nenhum preparo psicológico, e ainda veio o diagnóstico da bipolaridade, e ainda eu comecei a tomar lítio, que é um remédio indicado para bipolaridade, muito forte. Mas passou-se este ano, né, esse 2020, e eu comecei a apresentar um quadro de uma certa melhora. Eu tava com muitos problemas de saúde, eu fiquei internada, passei por uma cirurgia, tirei 7 dentes da boca. Então, assim, foi meio que melhorando um pouquinho. E eu decidi por conta própria, muito errado, quero deixar muito claro isso, que eu ia desmamar do remédio. Porque o remédio tava me deixando a bublé das ideias e que eu achava melhor, então, eu dar uma desligada ali e tentar o máximo possível vivenciar a minha crise sem este apoio. Não contei pra ninguém isso, inclusive, tá? Eu fui contar há pouquíssimo tempo pra pessoas muito próximas a mim que eu não tava mais tomando remédio, porque até então todo mundo achava que eu tava tomando remédio. E deu bom por um tempo, assim, né? Aí agora eu voltei numa crise, não é de hoje que eu tô falando nos vídeos que eu não tô muito bem, tive uma crise muito pesada, e aí, aos poucos, assim, essa semana fiquei um pouquinho melhor e tal. E calhou que bem no meio dessa crise, né, eu já estava lendo um desafio que eu resolvi fazer aqui no canal, que era a leitura de livros que viralizaram no TikTok. Então, esse vídeo ainda vai ao ar, esse vídeo já tá gravado, só falta editar. E aí, comecei a ler esse danado aqui desse livro, que é Uma Vida Pequena. Vi muita gente indicando, muita gente falando, sabia que era um calhamaço, tinha ficado assim, eu tinha visto pouco a respeito exatamente do que se tratava a história e também não tinha visto tanto as tretas que envolviam o livro, só tinha achado muito interessante que a capa do livro é de uma obra de arte, né? E que é uma obra de arte que, se você não tiver um pouco a base do que ela se trata e o que ela retrata, quem é esse modelo e etc., parece uma capa comprada no Get Images, assim, sabe? No Google. Mas, cara, é muito além disso, assim. Eu fiquei muito encantada. Eu gosto muito de brincar e de viajar sobre essas coisas, sobre essa análise artística, o que a obra causa em você e como ela causa coisas diferentes nas distintas pessoas, né? E aí, quando eu comecei a ler o livro, eu comecei a ver que tinha uma coisa errada, que era uma narrativa estranha, que tinha uma série de violências físicas que eram narradas de uma maneira muito detalhada. Eu falei, peraí, eu preciso ir procurar exatamente do que se trata, porque não é possível que continue assim,
São 780 páginas, né? E aí eu comecei a ver vlogs de outras pessoas e tal. E aí eu descobri um vasto mundo, primeiro, de análise de vlogs de pessoas lendo esse livro e ficando absolutamente devastadas. Pessoas indicando solenemente, não leiam este livro. E aí eu comecei também a acompanhar com o audiobook e a pessoa no começo do audiobook falava sobre os gatilhos que tinham no livro. E assim, a lista de gatilho é interminável. É gordofobia, transfobia, suicídio, depressão, automutilação, tudo que vocês imaginarem, homofobia, tudo que vocês imaginarem que existe de ruim na humanidade está neste livro. E aí eu comecei a entender a profundidade da crítica. E aí comecei a ver também as tretas da autora, né? A autora, ela não acredita em terapia, ela acha que o suicídio deveria ser bem visto quando a pessoa não tem mais solução, nas palavras dela, e que essa autora escreva um livro de 780 páginas, sendo que dessas 780 páginas, pelo menos a metade é com detalhes específicos, detalhadamente, de automutilação, de suicídio e de palavras de depressão, de palavras que atentam contra a si próprio. Vamos para a história, né? Primeiro que a gente tem na história aqui esses amigos que são homens e que eles possuem classes sociais muito distintas entre si. Alguns são amigos há mais tempo, outros há menos, mas cada um tem a sua particularidade, e no decorrer do livro você vai vendo também que cada um tem uma história muito específica, tem seus próprios probleminha na cabeça, entendeu? Nesse ponto são personagens extremamente tridimensionais, porque eles são muito humanos, eles têm muito detalhe, afinal de contas é um livro de 780 páginas, tá? Mas o principal, pode-se dizer assim, é o Jude. O Jude, a gente não sabe exatamente, até 40% do livro, pelo menos, qual que é a história dele. A gente só sabe que ele se automutila, e a gente sabe que ele não conta pra ninguém, que ele não deixa ninguém falar com ele, que ele não fala com ninguém, e que ele é muito bonito, mas que ele teve uma vida de bosta, mas que ele não conta pra ninguém, nem pra gente. Em determinada parte do livro, a gente começa a ler o livro a partir da narrativa dele, ou seja, é uma narrativa em primeira pessoa. E é um narrador que fala as coisas que estão sendo passadas na cabeça de um homem que tem problemas psicológicos graves, que tem uma doença, né? E aí a gente vai conhecendo mais sobre a vida dele, que é assim, violência, que tem, negócio infantil, abuso infantil, que tem uma série de coisas, assim, e aí tem a coisa ainda da automutilação, você vai descobrindo mais sobre ele, vai percebendo, tem violência doméstica. Nessa hora da violência doméstica, eu não acreditei, Até teve um crítico, né, que o maior bafafá desse livro é que um dos críticos, que inclusive tinha trabalhado com a autora, falou que o livro, não lembro as palavras exatas, mas ele falou que o livro era tipo assim, esfregar na cara problemas e tragédias, e que que a autora fazia a gente confundir o prazer com a dor. Até que ponto a gente continua lendo o livro porque a gente quer saber o que vai acontecer, e até que ponto a gente sente em algum lugar uma espécie de prazer, ou a gente é tentado a ter esse prazer com justamente essa história trágica do protagonista. Porque é muito difícil. E para você continuar lendo aquilo, não é só estômago que você precisa ter. E aí esse narrador, que é o Jude, que fica narrando isso em primeira pessoa, ele narra com esse óculos dele, com essa visão que ele tem, que ele é um cara péssimo, que ele só tinha que pedir desculpa, que ele é deformado, que ele possui algumas deficiências físicas no corpo em decorrência de um acidente que ele sofreu, das automutilações e de várias outras coisas. Às vezes ele tem que andar de cadeira de rodas, ele só anda com blusas compridas, calças compridas. Então, ele acha que ele é o pior ser humano do planeta Terra, e que em algum momento do livro ele começa a achar que a chance dele livrar os amigos dele, a maior prova de amor que ele pode dar para os amigos dele é ele se matando. Só que quem fala isso é ele.
E você tá lendo aquilo com as palavras dele. Então, por mais que às vezes exista um capítulo ali no meio da coisa que envolva, sei lá, um outro personagem que mostre pra gente que não é bem assim, e que mostra até a página 2, porque esses personagens que aparecem, eles estão tão desesperados em não conseguir ajudar o Jude, e estão tão desesperados com a própria imagem que eles têm de si mesmos, que eles não conseguem pegar na mão do leitor, da gente que tá lendo, e falar: gostaria que você soubesse que isso que está acontecendo é uma merda, não tá certo, entendeu? Tipo, em nenhum momento eles conseguem fazer isso, porque também não é o foco da narrativa. O foco da narrativa é a entrega desses personagens tridimensionais, que não conversam entre si, porque também a autora diz sobre como ela acha que os homens são muito mais interessantes e que por isso ela botou protagonistas homens em todos os seus livros, e como o fato do livro ser um calhamaço é justamente porque é uma relação entre homens que não conversam entre si, porque não conseguem demonstrar nenhum tipo de sentimento um com o outro, não conseguem desabafar, não conseguem se abrir, justamente porque a sociedade os impõe a serem desse jeito. Então, é um livro que nada acontece às vezes, né? Ela fica, sei lá, 7 páginas para detalhar uma coisa absolutamente desnecessária. Só que também ela fica 45 páginas para detalhar o que a lâmina faz no pulso do cara. Sacou? Então, assim, se vocês ficaram... Muita gente ficou absolutamente chocada com o filme... a série Os 13 Porquês, né? Com uma das cenas da menina na banheira, e que depois teve até que ser cortada. Aqui, cara, é um livro, porque quando você tá vendo na TV, você consegue virar o rosto, bicho. Aqui, se você virar o rosto, você para de ler. É desesperador. Gente, isso daqui é um desserviço. É um abuso, assim. Um abuso indicar esse livro pra qualquer ser humano. E eu não tô falando isso porque eu não acho que vocês não estejam preparados. Talvez vocês até estejam, né? Talvez vocês consigam superar isso de uma maneira muito mais tranquila do que eu, por exemplo. E diga-se de passagem, eu não chorei em nenhum momento desse livro, eu só fiquei desesperada. Eu fiquei absolutamente desesperada da maneira como ele foi narrado, os detalhes que me foram dados, e de pensar no tanto de gente que deve ter lido isso daqui e que não entendeu. Não entendeu que essas narrações é de uma pessoa psicologicamente perturbada. E aí tem uma parte que eu até compartilhei no meu Instagram, um trecho desse livro, justamente. Eu entendo exatamente esse lugar, né? A tentativa de explicar o inexplicável, a tentativa de explicar uma lógica por trás de algo que não tem lógica. O psicológico de alguém que tem algum tipo de doença mental, ou qualquer que seja, tá? Ou que esteja passando por um momento complicado, não é lógica. Quando você tá numa crise, você sabe que aquilo é uma crise, mas não muda nada, entende? Você tá naquela crise. Você vai ter que esperar o furacão passar. E lidar com o tratamento, e procurar ajuda, e etc. Mas assim, não tem por que procurar lógica naquilo. Você não vai pedir pro viciado em droga pensar em como ele tá perdendo a vida, porque pra ele já perdeu a vida. Vocês entenderam a minha linha de raciocínio? Eu até fiz uma analogia no meu post no Instagram, dizendo que é um carro desgovernado, sacou? Você tá num carro desgovernado, que tá sendo dirigido por uma doença, tá sendo dirigido pela ansiedade, pelo burnout, pela bipolaridade, no meu caso, pelo borderline, pelo TDAH, sobre qualquer coisa que você tenha. E aí, esse carro desgovernado, você acha que vai adiantar botarem um farol pro carro parar? Não vai adiantar, o carro está desgovernado. O que vai adiantar? É alguém ficar ali do ladinho e falar: tô aqui. Às vezes nem isso vai adiantar. E aí quando as coisas se acalmarem, a outra pessoa fala: vamos pegar um ônibus junto agora para um lugar melhor? Porque dirigir não vai dar bom. Vocês estão entendendo a minha analogia, a minha lógica? Então assim, essa frase é ótima. Né? Apesar disso, não é um livro mal escrito.
né? Apesar disso, tem partes, apesar do livro em si e desses excessos de detalhes, etc, etc, não é um livro... Não é um livro ruim, é mentira, é um livro ruim. Mas vocês entendem? Tem uma história, é detalhado, os personagens são muito reais. Isso são coisas que acontecem, sacou? Tipo, demais, mas é um descaso. É um descaso. E é um descaso esse livro aparecer em qualquer lista. É um descaso. Então, assim, pela primeira vez, em sei lá quanto tempo que eu tenho de internet, com certeza mais de 10 anos, eu venho aqui pedir, por favor, esse livro não façam isso. E eu espero que, se vocês estiverem passando por alguma coisa, vocês procurem ajuda. Assim como eu tenho procurado, assim como eu vou voltar agora a me medicar, né? Também um disclaimer importante. Comprei hoje mesmo tive terapia, hoje mesmo fui na psiquiatra, hoje mesmo já comprei os remédios, já vou voltar a tomar hoje. Vai ser um período muito difícil também, que eu não sei como que vai ser a minha reação de volta aos remédios. Mas de qualquer jeito, assim, vocês não estão sozinhos.